Olá, meu nome é Milena e essa semana a gente vai aprender um pouco mais sobre ciências, a segunda parte do capítulo 2. Esse capítulo tem 3 temas: respiração, circulação e excreção. Você já aprendeu sobre a respiração e é nessa função da respiração que a gente consegue pegar o oxigênio do ar, absorver o oxigênio do ar, utilizando para produzir energia em todas as células. Você também aprendeu sobre os cuidados que devemos ter para a saúde do sistema respiratório, porque existem várias doenças que podem prejudicar o sistema respiratório. Você deve estar se lembrando de uma delas bem importante, né? O coronavírus. Então, para a gente evitar doenças que atingem o sistema respiratório, muita higiene. Olha aqui, ó, eu já trouxe aqui o meu álcool gel. Sempre lembrar de passar na mão o álcool gel, porque ele vai impedir que micro-organismos fiquem na sua mão, entre seus dedos. Então lembre-se sempre de cuidar dessa questão. Lembrar também, vai tossir ou espirrar, qual é o jeito correto? Assim, ó, é ali, ó, na dobra do cotovelo. Então, é lá que você vai tossir, não na mão, porque quando eu tosso na minha mão, eu toco as superfícies e contamino todas as superfícies. Então tome cuidado na hora de tossir ou espirrar. Você também pode tossir ou espirrar em um lenço de papel e descartá-lo, mas nunca com as mãos e muito pior ainda, sem proteger a boca, certo? Então cuide do sistema respiratório. E agora a gente vai aprender sobre o sistema cardiovascular. Qual é a função do sistema cardiovascular? Cardio vem de coração. E a gente aprendeu já que são 3 as funções que a gente vai aprender: respiração, circulação e excreção. Então o sistema cardiovascular está relacionado à circulação. Abra lá na página 26 e vamos explorar as partes desse sistema. Tenho certeza que você já lembrou do primeiro órgão do sistema cardiovascular, o mais importante deles, o coração. Então, o coração é o órgão que bombeia sangue para todo o corpo. Ele é dividido em 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. O coração, ele está localizado bem no meio do peito e ele tem a pontinha dele voltada para o lado esquerdo. Mas tem pessoas que falam que o coração fica do lado do esquerdo do peito. Não é verdade, fica aqui, ó, lado esquerdo, pontinha, e nós temos uma artéria, um vaso sanguíneo bem grande que sai do coração e distribui sangue para o corpo. Ela se chama aorta, certo? Então, quando a gente sente o coração batendo bem forte do lado esquerdo, na verdade nós estamos percebendo muito do movimento da aorta. E é por isso que a gente vai chegar ali, ó, nas outras partes do sistema cardiovascular. Temos o coração, temos os vasos sanguíneos, as artérias, as veias e os capilares. As artérias levam o sangue do coração para outras partes do corpo e as veias trazem o sangue de volta para o coração. Então todos os vasos sanguíneos que saem do coração são chamados de artérias e os que chegam ao coração são chamados de veias. Agora a artéria, ela vai se espalhando pelo corpo até que chega um momento que ela fica bem fininha lá na ponta do dedinho, lá perto da pele, e ela fica tão fininha que ela parece um fio de cabelo. E é nessa parte que a gente vê os capilares. Então as artérias se espalham, vão se dividindo até virar um capilar e depois voltam como veias. Então o sangue sai das artérias, chega até os capilares e retorna pelas veias. É esse o caminho do sangue no corpo, tá? E bombeado esse sangue, essa força que impulsiona o sangue, o coração, fundamental para a vida, né? Então, uma das primeiras coisas que se verifica numa pessoa, mas será que ela está bem? Vamos checar os batimentos cardíacos. O coração é símbolo da vida e não é à toa, né? Esse órgão é fundamental, certo? Então vamos lá. O coração, ele
nunca para, né? Precisa estar morto para o coração parar. Como que funciona a circulação? O que o coração leva? O que o sangue, né, que chega até as células carrega de tão importante que o coração bombeia esse sangue para o corpo todo? Ele vai levar oxigênio e nutrientes para as células, tá? Então, quando o coração bombeia, ele vem com o sangue rico em oxigênio lá do pulmão e manda para outras partes do corpo. Esse oxigênio e os nutrientes chegam até as células, retornam, o coração bombeia novamente para o pulmão, libera gás carbônico, pega oxigênio e recomeça. Então, é pela circulação que o sangue ele é renovado e o oxigênio é distribuído para as células. O oxigênio, os nutrientes, os hormônios, o sangue representa a vida do corpo, ele que leva os nutrientes e o oxigênio para todas as células. Como que a gente percebe o movimento do coração? Para saber quantas vezes o seu coração bate por minuto, você pode perceber pela pulsação. Então pegue seus dedos lá, coloque no punho, nessa região, e perceba o movimento das artérias aqui nessa região. Quantas vezes você sente essa pulsação? 1, 2, 3, 4. Então calcule o seu batimento cardíaco com essa técnica, tá certo? Depois você anota e verifica se está tudo bem. Esse também é um indicador de saúde, por isso que os médicos também controlam o batimento cardíaco. Se o coração estiver batendo muito devagar, pode ser problema. Quando que é problema? Quando a pessoa está, por exemplo, com uma hemorragia, está perdendo muito sangue e o batimento cardíaco baixa, pode ser que o médico precise colocar mais sangue na pessoa por transfusão de sangue ou interferir de uma outra maneira. E se o coração estiver batendo muito rápido, também é problema, porque não é assim que o coração deve ficar o tempo todo. Então a gente precisa sempre estar numa média, tá? Quando bate muito rápido, a gente chama de taquicardia, né? E o sangue é o tecido líquido do corpo, tá? Então o sangue, ele é esse conjunto de células que circula pelos vasos sanguíneos. Por que a gente fala tecido líquido? Porque o tecido é o conjunto de células. E que células tem no sangue? Nós temos lá os glóbulos vermelhos, e é por isso que o sangue é vermelho, porque nós temos várias células vermelhas. Na verdade, a maior parte das células do sangue são compostas por glóbulos vermelhos. E é essa célula que carrega o oxigênio e o gás carbônico. Então, o gás carbônico e o oxigênio, eles se ligam às células dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos brancos, eles são importantes porque atuam na defesa do corpo, tá? Então, eles são fundamentais para produzir anticorpos, para englobar bactérias, para combater bactérias, vírus, glóbulos brancos. E os glóbulos brancos também desencadeiam as reações alérgicas. Temos também, que não é bem uma célula, mas uma parte de célula, são as plaquetas. As plaquetas são fundamentais para a cicatrização, para a coagulação. Então, quando você tem um corte e ali vai se formar uma casquinha, né? Essa formação ocorre pela presença das plaquetas. Da mesma maneira que eu citei anteriormente, se uma pessoa tem muita perda de sangue, ela precisa receber plaquetas também. Elas são fundamentais para a saúde do organismo. E aqui na página 28 tem uma parte chamada Eu Cidadão. Nós normalmente produzimos anticorpos quando entramos em contato com determinados micro-organismos, mas algumas doenças, elas já têm vacinas que estimulam o nosso corpo a produzir anticorpos sem que a gente precise pegar a doença em si. Por isso é tão importante manter o calendário de vacinação em dia, promovendo assim a sua saúde e a saúde da população. Então leia o texto aqui, Eu Cidadão, e conheça como atuam as vacinas. Aqui na página 27 você vai encontrar um vídeo que mostra a composição do sangue e a circulação no vaso sanguíneo.
Veja lá que tenho certeza que você vai gostar. Terminando de ler o texto do Eu Cidadão, você vai pegar o seu livro de atividades na página 59 e vai fazer essas atividades sobre o sistema cardiovascular. Para explorar ainda mais a composição e como funciona o coração, você também pode acessar a realidade aumentada da página 26, tá certo? Então, essas são as atividades que você deve fazer e o conteúdo que você deve estudar para essa primeira parte. A gente volta para a parte 2. Muito bem, vamos retomar utilizando o texto da página 29, Cuidados com o sistema cardiovascular. Eu já expliquei na parte 1 alguns cuidados com o sistema respiratório. E o sistema cardiovascular não é diferente, também precisa ter alguns cuidados. O principal cuidado para evitar doenças que atingem o sistema cardiovascular é a alimentação e o cuidado com hábitos saudáveis. Quando nós não nos alimentamos direito, essa gordura em excesso, o excesso de fast food, toda essa falta de cuidado com a alimentação pode levar ao acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. É uma doença muito complicada, então o melhor a fazer é prevenir, tá? Então a alimentação, as atividades físicas podem evitar muitas doenças do sistema cardiovascular. Agora a gente vai para a página 30 e 31 fazer as atividades do lápis na mão. Vamos fazer juntos essa atividade 1. Vamos lá. Você vai recortar essas imagens e vai colar nos quadradinhos de acordo com a descrição. Então vamos ver a primeira descrição. Impulsiona o sangue para todo o corpo. Qual é a parte do sistema cardiovascular que impulsiona o sangue para todo o corpo? Nós já conversamos sobre isso, você se lembra? Sim, o coração. Por meio desses vasos ocorrem as trocas gasosas com as células do corpo. Qual é o nome do vaso que é bem fininho lá entre os vasos sanguíneos e onde a gente vai perceber que o oxigênio fica e o gás carbônico volta? Você consegue se lembrar? Aquele bem fininho, tão fininho quanto um fio de cabelo. Isso mesmo, os capilares. Por meio delas, o ar entra e sai do corpo. Olha lá, a gente está falando de oxigênio nas células, mas não é pelo sistema cardiovascular que o oxigênio entra no corpo. Você deve lembrar qual é? O sistema respiratório, pelas narinas. Conduz o sangue que sai do coração. Lembra? Artérias e veias são os dois vasos sanguíneos grandes, mas uma sai e outra chega ao coração. A que sai é a artéria. Aumentam e diminuem de tamanho, fazendo com que o ar entre e saia deles. Esse sim, pulmão. Conduz o sangue que entra no coração. Se sai do coração é a artéria, quem entra é a veia. Então recorte aqui e preencha essa página. Muito bem, vamos lá para a questão 3 agora. Com base no que você estudou sobre o funcionamento dos sistemas digestório, respiratório e cardiovascular, e sabendo que os alimentos fornecem nutrientes ao organismo, você vai responder por que o coração bate mais rapidamente quando realizamos atividades físicas. O que é que o coração leva para a célula que precisa na atividade física? Vamos lembrar? Acho que você já chegou na resposta, né? O oxigênio. O oxigênio, ele se une à glicose para produzir energia. Na atividade física, a gente precisa de energia. E a energia é produzida pela glicose dos nutrientes e o oxigênio do ar. Tá certo? Então, terminando essa parte, você vai responder
todas as perguntas da página 30 e 31. Fazendo isso, volta aqui para a gente aprender mais sobre o sistema urinário. Até lá! Para finalizar os estudos dessa semana, vamos conhecer o sistema urinário. O nome já indica, é onde o corpo produz a urina. Mas você já se perguntou por que é que o corpo produz a urina? Já entendemos a digestão, a respiração, a circulação. E onde entra a urina nisso tudo? Ela é um sistema fundamental para liberação de substâncias que estão ou em excesso ou que são indesejáveis ao corpo. E é pelo sistema urinário que o sangue é filtrado. Por isso esse sistema é tão importante para a manutenção da saúde do organismo. Abra lá na página 32 e a gente vai analisar o sistema urinário. Os rins, os ureteres, esse canal que leva a urina até a bexiga urinária e depois a uretra, certo? Então, rins, ureteres, bexiga urinária e a uretra. Sistema fundamental, portanto, para a eliminação de resíduos. Todo o conjunto de liberação de resíduos do corpo é chamado de excreção. Mas o sistema urinário não é o único sistema que libera resíduos. O suor também é um mecanismo importante de liberação de resíduos. Mais uma vez, a gente fala da importância da atividade física. Nós temos também o sistema respiratório como um sistema de liberação de resíduos. Então, o suor mais a expiração e a produção da urina é que mantém todo o corpo em equilíbrio. Na sessão Vamos Brincar, você vai ver uma proposta da construção do sistema urinário com massa de modelar. Olha que legal! Você vai poder colocar os vasos sanguíneos, o rim, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Por que essa atividade é importante? Porque ela trabalha com a construção de modelos. Quando a gente coloca alguma coisa no concreto, daí você vai ficar pensando, mas que formato que é o rim? Mas será que o ureter é comprido ou será que ele é curtinho? E são essas perguntas que vão fazer com que você aprenda ainda mais sobre o sistema urinário. Finalizamos com cuidados com o sistema urinário. Você deve ter lembrado da água, né? Quando a gente fala de urina, se eu estou um pouco incomodada, estou sentindo um pouquinho de ardência a urinar, tem que beber bastante água, mas isso é um cuidado que tem que ter sempre. Então a saúde do sistema urinário depende muito da hidratação e, mais uma vez, a alimentação saudável. Então beber água, comer alimentos saudáveis e fazer atividades físicas garantem a saúde de todo o corpo, todos os sistemas. A gente repete esses mesmos cuidados, você reparou? Mas nem todo mundo tem a saúde do sistema urinário, principalmente dos rins. Neste caso, existe um equipamento que pode fazer o trabalho que o rim faz e que pode filtrar o sangue. É um processo chamado de hemodiálise. Olha que legal a tecnologia ajudando a saúde das pessoas que não poderiam sobreviver se o sistema urinário delas falhasse, né? Então, é pela hemodiálise que a pessoa pode ter a função do rim feita pela máquina. Aqui, finalizando na página 34, a gente tem um texto muito bacana que fala sobre a integração de sistemas. A gente já falou tanto da interação do sistema digestório com o sistema cardiovascular, com o sistema respiratório, e agora você já sabe o quanto os órgãos e sistemas são integrados. E aqui você vai retomar esse conceito que é importantíssimo. Nenhum órgão funciona sozinho, nenhuma célula atua sozinha, todos trabalhando juntos para a integração do corpo. Então, quando um órgão está doente, da mesma maneira, todo o corpo sofre. Vamos lembrar então o que é preciso? A alimentação, dormir bem, beber água, todos os hábitos saudáveis. Na página 35, você vai retomar o sistema urinário, fazer essas atividades
E na página 36, uma atividade que vai tratar sobre a integração do corpo humano. Lá no livro de atividades, na página 60, mais uma atividade que fala sobre a integração. Página 61 e 62 vai retomar todas as funções dos sistemas que a gente aprendeu neste capítulo e inclusive no capítulo anterior. Antes de finalizar os estudos dessa semana, vá lá no Positivo On e termine fazendo a trilha de aprendizagem. Para isso, clique na aba Avaliação, preencha todas as atividades e depois clique no Saiba Mais e aprenda mais sobre a circulação, respiração e excreção. Um abraço e até semana que vem!